Fala, quinto ano, tudo bom? Aqui é a tia Bia e hoje é dia de aula de História. A gente vem aprendendo nas nossas últimas aulas sobre os povos, sobre diferentes povos. Desde o primeiro bimestre, a gente já abordou um pouquinho sobre a cultura do povo do Egito, a cultura do povo da Mesopotâmia. Conhecemos também um pouco da cultura dos povos ali do México, aprendemos sobre os incas, sobre os maias, aprendemos sobre os povos aqui da América Latina. Galera, mas nesse segundo bimestre a gente está se aprofundando nessas culturas. Nas nossas últimas aulas, a gente conheceu muito mais sobre a cultura do Egito. Como foi bom, como foi interessante conhecer todo o processo religioso, toda a sociedade, como era formada a sociedade do Egito. Aprendemos sobre o processo de unificação, todos os rituais que aconteciam, as crenças. E agora vamos dar continuidade e conhecer uma outra cultura, a cultura dos povos da Mesopotâmia. Vamos lá? Povos da Mesopotâmia. Vamos começar abordando um fator que você já sabe, que a tia já ensinou para vocês. E é um fator que também é muito parecido com o do povo do Egito, que é a localização próxima aos rios. A Mesopotâmia era uma região do Oriente Médio, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, hoje pertencente ao Iraque. Em épocas de cheia, os rios transbordavam, tornando fértil suas margens para o cultivo de plantações. A partir de então, foi possível a fixação de grupos humanos nessa região, onde habitavam sumérios, babilônios e assírios. Turma, mais uma vez a tia está aqui relembrando a importância da localização desses locais, sempre próximos aos rios, para ter um solo fértil e assim a agricultura e o cultivo serem bem crescentes, bem saudáveis e ali podendo se fixar, né, e crescer os grupos reunidos ali, as aldeias. Então, o primeiro ponto muito importante é lembrar dessa importância, a localização geográfica sempre próximas aos rios. E isso foi muito importante para esses povos da Mesopotâmia. O politeísmo. Galera, agora vamos conhecer um pouquinho sobre a crença dos povos da Mesopotâmia. Assim como nós conhecemos a crença dos povos do Egito, nós aprendemos que eles acreditavam em diferentes deuses, e esses deuses sempre estavam relacionados com a política, com o poder. Cada deus tinha sua função. Vamos conhecer um pouquinho sobre como os povos da Mesopotâmia viam essa relação, essa crença dos deuses. O politeísmo é um sistema religioso que consiste na crença em diferentes divindades. Nas sociedades politeístas, são admitidos vários deuses, sendo cada um deles dedicado a uma característica particular da natureza, como Deus do trovão, Deus do sol, deusa da chuva, deusa da terra, entre outros deuses. Os templos mesopotâmicos, feitos com tijolos secos ao sol, eram as mais importantes construções sagradas. Neles realizavam-se as cerimônias religiosas dedicadas aos deuses. Galera, olha que característica interessante, que característica legal de se conhecer sobre esses povos da Mesopotâmia. Assim como os povos do Egito também acreditavam em diversos deuses, e esses deuses também eram específicos para cada coisa. A gente conheceu um pouquinho sobre o Deus Sol, a deusa da maternidade. Aqui, nos povos da Mesopotâmia, que também era um povo politeísta, um povo que acreditava em diversos deuses, a gente consegue fazer uma ligação entre as construções desse povo e também com a religião, com a crença deles. As construções mais importantes dos povos da Mesopotâmia eram criadas, eram construídas para poder serem lugares sagrados de adoração aos deuses. As cerimônias religiosas aconteciam nessas construções, eram dedicadas aos deuses. Vamos então conhecer um pouquinho sobre essas construções tão importantes para os povos da Mesopotâmia?
Zigurates. Os zigurates, por sua vez, eram enormes edificações piramidais de 3 níveis, erigidos pelos sumérios. Contavam com escadarias que levavam ao topo, destinado à morada celestial dos deuses. Acredita-se que estes, após repousarem no topo dos zigurates, visitavam outros templos. Além de contar com um espaço sagrado no alto, os zigurates também serviam de depósito de oferendas feitas aos deuses e de observatório astronômico. Cabia aos sacerdotes a obrigação diária de cuidar do zigurate de Ur, templo da lua, uma vez que somente eles poderiam adentrá-los. As aldeias mesopotâmicas inicialmente eram governadas por um sacerdote, que também era responsável por cuidar do templo. No entanto, por causa do crescimento das cidades, surgiu a figura do rei, que era tanto chefe militar quanto sacerdote religioso, passando a governar em um palácio. Assim, cada cidade tinha um rei, leis próprias e seus deuses. Turma, mais uma vez a gente consegue observar a importância dessas construções. Lá nos povos do Egito, a gente tem as pirâmides que serviam como um lugar sagrado para colocar os sarcófagos, as múmias. Era uma construção e ainda é muito importante para os povos do Egito. Aqui nos povos da Mesopotâmia, a gente consegue observar que esses zigurates eram templos de adoração aos deuses. Tudo acontecia e girava em torno dessa cultura de adoração aos deuses. E também podemos observar que os sacerdotes cuidavam desses templos. A gente consegue observar também que com o crescimento das cidades foi necessário a figura de um rei, assim como no Egito era e tinha os faraós. Aqui nos povos da Mesopotâmia nós tínhamos os reis e as leis próprias de cada cidade, assim como os seus deuses. Cada povo tinha os seus deuses. Galera, nós vamos conhecer esses deuses. Nós vamos começar agora, nas nossas próximas aulas, a falar sobre esses deuses. E também vamos aprender sobre outros povos e a relação que eles tinham com esses deuses. Turma, eu espero você no nosso encontro online. A gente aprendeu um pouquinho sobre os povos da Mesopotâmia e vamos continuar aprendendo no Meet. Então eu espero você daqui a pouco, tá? Um beijo!